Como diz o velho ditado, se a gente não é de circo, a gente se perde, né? Mas então desejo a você um bom dia, né? Aliás, vamos começando aí essa quarta-feira, dia 11 de fevereiro, nesta edição do Jornal do Sul de Minas. À noite tem a reapresentação após o Telefatos. Você é muito bem-vindo aqui à programação da TV Poços. Este é o primeiro programa jornalístico que vai ao ar no dia e você é desde já convidado a participar, formulando perguntas, interagindo com esta edição. Nosso telefone é o 3721-6955 e o nosso entrevistado da data é o Flávio Ortega. Ele é chefe da fiscalização do Código de Posturas, afeto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Tudo bom, Flávio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço já a recepção da TV Poços e é um prazer estar com vocês aqui para a gente poder discutir, dirimir as dúvidas em relação ao Código de Posturas no município. Vamos conhecer mais, né? E se você quiser participar, reitero o convite, 3721-6955. Também cumprimento aqui Rafael Tadeu. Tudo bem, Rafael? Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Flávio. Olá, Thiago. Olá a todos os telespectadores. Fábio, eu queria mandar hoje, eu não sou o Elis Calvo para ficar mandando um abraço, mas eu queria mandar... Funciona, tá? Eu queria mandar um abraço especial para o pessoal do Hemocentro. Ontem eu estive lá mais uma vez, pela 9ª vez eu estive no Hemocentro doando sangue. Como sempre, eles tratam as pessoas com cordialidade, com respeito, com rapidez. Então, um abraço a todos eles. E toda vez que eu vou lá, a Manu que serve o café e tal, trata Ganhou a gente... lanchinho? Ganhamos lanchinho, né? Ela serve a gente sempre com todo cuidado. Fala, eu te vejo lá no programa. Então eu queria mandar um abraço para todos eles que trabalham pela nossa cidade aí todos os dias e estão sempre auxiliando os hospitais aqui, as pessoas que necessitam de sangue, que é muito importante. Então, eu gostaria também de pedir às pessoas que podem, que elas contribuam, que elas façam a doação de sangue, que é muito importante para quem necessita. Muito bem. Um abraço a todos do Hemocentro também. São todos com um trabalho muito importante na cidade, no município, né? E é sempre bom fazer esse convite, né, para que as pessoas participem doando sangue, salvando vidas, né? Um ato de doar sangue é um ato de salvar uma vida. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Olá Zambrano, Rafael também, é Flávio, prazer participar aqui novamente do Jornal Sul de Minas. Aproveitar e mandar um abraço para ele, para o Elis Calvi hoje, que ele me ajudou muito ontem, mandou umas fotos para mim para o Folha Popular para a gente colocar algumas matérias aí, da enchente, ele mandou foto para mim. No Facebook. Publicou no Face dele também, mandou do carro que caiu no Ribeirão Poste Caldas, na Mansur Fraia. Então, obrigado aí, o Elis Calvi, por ajudar também a levar a notícia, a informação para os leitores do Folha Popular. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos começar. Já que falou de Rio, né, de Mansur Fraia e tudo mais, ontem Poços de Caldas deu uma demonstração que é preciso ter cuidado com os rios, é preciso limpar, porque se vem uma chuva mais forte, é sujeito a causar sérios problemas. O escoamento da cidade está com problemas. Nós vamos assistir a reportagem agora. Foi apenas uma forte pancada de chuva que na Avenida João Pinheiro, nas proximidades da TV Poços, por pouco não transbordou o Ribeirão Poços de Caldas. Nas proximidades da Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos, houve alagamento. Os carros tiveram dificuldade para transitar e os trailers de lanche por pouco não foram atingidos. Na Rua Santa Catarina também houve ponto de alagamento e a água chegou perto das lojas. Na unidade de atendimento integrado, UAI, na Rua Rio de Janeiro, a chuva forte provocou queda do sistema e não teve como dar sequência ao atendimento das pessoas. Quem estava na fila foi dispensado. O local, que normalmente fecha às 5, hoje parou de funcionar pouco depois das 3h30 da tarde. Só amanhã, depois que os técnicos avaliarem os equipamentos que foram queimados, vai ser possível estabelecer a data em que a unidade vai voltar a funcionar. Pois o que eu falei é muito importante. O povo faz a dança da chuva, pede chuva, faz oração e tudo mais, aí vem a chuva. E a cidade está preparada para receber a chuva? Essa é uma questão altamente relevante, né, para que as autoridades municipais aí resolvam se coçar e resolver o problema esperando realmente chuva. Afinal de contas, é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter um sistema de escoamento adequado e que comporte essa vazão grande que aconteceu ontem. Lembrando, o rodopiano Marcos Evangelista, quando estava também diretor do DEMAI, foi feito um estudo lá falando dessa questão
da impermeabilização do solo, né? Ou seja, o que a administração tem que tomar cuidado é com isso, né? Ou seja, não pegar aí da Zona Leste. e fazer casas, né, asfalto, impermeabilizando o solo, porque existe problema. Nós temos apenas 2 ribeirões, depois que junto aqui com o Ribeirão Poços de Caldas, né? Ou seja, a água cai toda para cá. Felizmente nós temos aí a São Domingos que ajuda no escoamento aí da água também. É um fato positivo que nós temos, mas a prefeitura tem que ficar atento com relação a isso. Mas a gente tem que lembrar também, né, Zambrano, que sempre acontece isso aqui em Poços de Caldas, né? Não é de hoje. Eu tenho 35 anos, eu nasci, fui criado aqui no bairro do Sapo. Quando a gente era criança, dava chuva forte, a gente ia para João Pinheiro, porque a gente sabia que estava alagado, né? Ou seja, isso é um problema de muito tempo aqui em Poços de Caldas, porque realmente a água toda vai para o Ribeirão Poços de Caldas. Ainda assim, falamos na semana passada, não sei se você se recorda também, a respeito da limpeza dos rios, né? Isso que já não é feita há algum tempo. E vale destacar aí a inteligência, a percepção dos antigos administradores quando fizeram também a represa Saturnino de Brito, porque se não houvesse ela, certamente teríamos problemas muito maiores aqui no centro de Poços de Caldas. Só para a gente completar então também, já que falou do carro no Rio, vamos mostrar aí a imagem e ver a reportagem rapidamente de um Ford Ka que caiu dentro do rio na Avenida Mansur Fraia ontem, antes da chuva, né? Porque, como disse o Flávio, se tivesse pego a chuva, era sujeito a ele ter sido arrastado. Vamos ver. A batida foi entre uma Fiorino, dirigida por Wellington Rafael de Oliveira, de 24 anos, e um K, dirigido por João Batista de Moraes, de 60 anos. Com o impacto, o K caiu dentro do ribeirão que divide a Avenida João Pinheiro, na zona oeste da cidade. O susto foi grande, mas o motorista nada sofreu. Ele conseguiu sair do veículo sozinho. Pois é. Nós vamos também aqui nos solidarizar com a família de João da Silva do Cinefoto Paris. Ele faleceu e desejamos aí o conforto espiritual para toda a família, né? O velório está acontecendo no velório municipal de Poços de Caldas e o sepultamento será às 17 horas no cemitério do município de Caldas. Vamos então falar aqui com o Flávio. Flávio, como é que você pode comentar a respeito dessa questão da limpeza nos ribeirões, porque isso também é ligado à Secretaria de Serviços Públicos. Exato, não é afeto à área de fiscalização. Sim. Porém a gente... A mesma pasta, né? Estamos na Secretaria e a gente sempre acompanha os processos que lá estão rodando, né? É que antigamente as administrações colocavam as máquinas dentro do ribeirão e fazia a limpeza automática, né? E isso podia ser visto, a máquina entrava ali por trás das termas Antônio Carlos, ali pela rua Prefeito Chagas, no final da rua Prefeito Chagas, na praça, e fazia a limpeza. Só que eu me lembro que no início dessa administração, o primeiro momento que essa administração colocou a máquina, surgiu a solicitação de uma licença especial ambiental para se colocar a máquina. Então ocorreu todo esse processo. Não sei como correu esse processo, como está hoje, se já existe essa limpeza ambiental, mas o que eu sei é que a administração ela teve uma certa dificuldade para conseguir essa licença ambiental para colocar a máquina dentro do ribeirão. Pois é, e se há uma oposição nesse sentido, melhor que não haja, né? Porque a gente vê também, é uma responsabilidade inclusive de quem faz a oposição também ter esse discernimento, né? Se é para resolver a situação, para limpar o rio, para evitar um problema maior ou eventualmente até uma tragédia, vamos fazer, né? Porque se era feito e se mantinha o fluxo liberado, é muito mais importante. Ô, Fábio, deixa eu complementar, até uma questão que acredito seja afeta a pasta do Flávio, a coordenação dele, né? Enfim, fiscalização, o Flávio deve ser um dos servidores da prefeitura mais requisitados, tendo em vista o volume, tendo em vista a quantidade de fiscalizações, de tipos de fiscalizações, acredito eu, Flávio. Mas uma coisa que contribui para essa situação da impermeabilização é a questão quando o pessoal está fazendo obra, faz maceira na rua, aquele cimento vai para os bueiros, coloca brita na calçada, coloca areia na calçada, e isso tudo
vai para os bueiros e contribui para que essa impermeabilização contribui para os alagamentos no centro da cidade. Verdade. Como está essa questão da fiscalização de obras, tendo em vista o volume de obras que nós temos, a quantidade de fiscais, acredito eu que talvez não seja a quantidade ideal, mas como é que vocês têm tratado isso dentro desse universo de tipos de fiscalizações que vocês têm que atuar? Exato, Rafael, é um problema muito grave na cidade, tendo em vista o número de construções. E é engraçado, Fábio, que eu acho que o povo brasileiro, nós enquanto nação, nós na fiscalização a gente tem mais esse contato diário com essa situação. O povo tem muito direito. Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, mas esquece um pouco dos deveres. Então, eu acho que enquanto o povo não se educar em relação aos seus deveres, vai ser difícil a gente crescer enquanto nação. Porque no setor de fiscalização, muita coisa depende do bom senso e da educação do munícipe. Não precisa falar para ninguém que você não pode fazer massa em via pública. Então, quer dizer, a população ainda existem esses casos, existem bairros que estão sendo formados, que as ruas já estão todas marcadas pela maceira que o pessoal faz. Então, quer dizer, o dono da obra ele tem que ser responsável por isso. Ele tem que ser responsável mas o meu pedreiro tem que ser responsável pelos seus pedreiros. Entendeu? E isso acontece sim. O entupimento, a maior parte do entupimento dos bueiros em bairros se deve a material de construção na calçada. Então, o setor de fiscalização ele atua, o que o Rafael falou, nós somos hoje em 10 fiscais, não é um número suficiente, porém já é um número que, em vista da administração anterior, no início dessa administração, o primeiro pedido meu ao prefeito Heloísio foi atendido, que foi aumentar o número de fiscais. Então, nós partimos de 5 fiscais para 10 fiscais. Não é um número suficiente, porém é um número que melhorou bem o nosso trabalho. Então, a fiscalização, ela rotineiramente, diariamente, ela está nos bairros, principalmente atendendo a reclamações. Então, nós temos feito esse trabalho de notificação ao proprietário das obras para que não se faça massa ou mesmo material de construção na calçada. Eu acho que é muito bom lembrar sempre daquele velho ditado, o meu direito termina onde começa o do próximo. Exato. Porque a pessoa pode falar, eu estou aqui utilizando esse espaço público, a rua também é minha. Perfeito, mas é também minha, também do Flávio, do Exato. Rafael, do Tiago. Todos pagamos impostos e nem por isso a gente fica virando massa no meio da rua para entupir bueiro. Então é preciso prestar atenção e que realmente haja sanções severas para alguns casos desse tipo. Qual é a sanção que a pessoa é submetida num caso desse? Existe alguma penalidade? Exato, a multa administrativa. A multa administrativa. Hoje a multa administrativa gira em torno de 300 e poucos reais para massa na rua e cerca de 700 a 800 reais para o material de construção na calçada. E eu falo para você, rotineiramente a fiscalização está trabalhando e às vezes a gente ainda passa por situações de ainda sermos hostilizados. Não, mas é só hoje. Então, quer dizer, se a fiscalização foi até o local é porque existe uma reclamação, existe um problema a ser sanado. Então, diariamente o setor de fiscalização é hostilizado pelas notificações que nós emitimos. Eu até anotei isso aqui, de problemas assim, em casos até de agressão, algo nesse sentido. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas se você quiser participar, fazer uma pergunta, o nosso telefone 3721-6955 está disponível. A secretaria, o Código de Posturas, ele tem esse grupo de fiscais que fazem todas as fiscalizações em relação a som alto, por exemplo, em lojas, ambulantes, essa questão das construções também, nas ruas, não a fiscalização da engenharia da construção, mas sim do que é ligado a essa questão do relacionamento entre comunidade ou vizinhos e as construções e outros, vários outros aspectos também que a gente vai falar. Mato alto, terrenos abandonados com mato alto, sem muro, com calçada destruída, tudo isso daí é ligado a esse setor da Secretaria de Serviços Públicos.
E então a gente vai fazer um breve intervalo, é o tempo de você participar se quiser e voltaremos em instantes. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais, 25 anos, 36970950. Folia de preços baixos na Casa dos Pisos, um verdadeiro carnaval de ofertas, um depósito inteirinho cheio de produtos e descontos de até 50%. São portas e janelas em alumínios e metais, louças sanitárias, pisos, revestimentos, pias, gabinetes, espelhos e muito mais. Queima total de estoque Casa dos Pisos, tudo em até 12 vezes sem juros só até o carnaval. Avenida José Remígio Preza, 920. Casa dos Pisos há 25 anos construindo sonhos. IPVA 2015. O imposto pago se transforma em melhorias para diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Se você parcelou seu IPVA, não se esqueça de pagar a segunda parcela. Confira os valores e prazos no site, smartphone ou tablet e pague nos bancos credenciados, correspondentes bancários ou casas lotéricas. Aproveite e pague também a taxa de licenciamento. IPVA 2015. Imposto pago. Melhorias para todos. Minas Gerais. Governo de todos. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Voltamos neste segundo bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas, entrevistando hoje Flávio Ortega, chefe do setor de fiscalização do Código de Posturas da Prefeitura. Flávio, então, no bloco... Então, vou fazer a pergunta não, vou deixar o Thiago, que ele não fez no bloco anterior, vai. Obrigado, Ambrano. Flávio, eu acho que assim, essa questão da fiscalização, né, é um trabalho muito árduo de vocês, e uma vez eu estava até ouvindo a filósofa Marilena Chauí falando da preocupação hoje que a gente tem que ter, e até uma crise que ela percebeu, que a gente também pode perceber, é o seguinte... do que é público e do que é privado, né? As pessoas perdendo um pouco da noção do que é público e do que é privado, ou seja, fazem muitas vezes dos parques, dos jardins, a casa da pessoa, sendo que aquilo lá é de uso comum, de uso de todos, e infelizmente isso acontece em parques, em jardins, nas ruas, no trânsito, quando para em vaga que não pode, ou seja, isso acontece de uma forma geral na nossa sociedade, e infelizmente essa realidade assim da gente achar que o que é público é nosso, né? É meu e eu vou tomar aquilo como meu, e eu acho que é uma dificuldade de vocês nesse sentido de fiscalizar isso, né? Porque as pessoas tomam aquilo como delas. Eu queria saber ali da Praça Pedro Sanches,
a preocupação, eu levo meus filhos às vezes no domingo ali para brincar, à noite, sábado à noite também, e a gente percebe que continuam indo aquelas pessoas vendendo brinquedos ali na praça. Como é que está a situação dessa fiscalização, Flávio? Vamos lá, Tiago. A questão de ambulante sempre é uma questão que traz muito desconforto para o município. Por que o desconforto? Porque o município, nós enquanto fiscais, nós temos a noção de que a pessoa não está ali por hobby, não está ali para se divertir, né? Está ali defendendo o seu pão, o direito de ganhar o dia para a sua família. Porém, o próprio Código de Posturas, ele já diz, o Código de Posturas o que é? O Código de Posturas é o conjunto de normas que regula o direito e a convivência entre o munícipe e o município enquanto Estado e entre os próprios munícipes. É um conjunto de normas, de regras, como a gente tem dentro da nossa casa, né? Nós temos as nossas regras com os nossos filhos, o que pode, o que não pode. Alguns, né? Seria ideal se todos tivessem. Se todos tivessem, né? Mas o Código de Posturas é isso, é as regras que pode e o que não pode do município. E a questão dos ambulantes, principalmente os ambulantes com produtos industrializados, né, que aí já não é ambulante, já é camelô, já é uma concorrência desleal com o comerciante, é uma infração a uma norma que proíbe o comércio ambulante em praças do município. E as fiscalizações têm sido feitas, semanalmente a gente está realizando a apreensão de mercadorias. Nessa semana mesmo já apreendemos 2 vezes esse pessoal que vende óculos na rua Assis Figueiredo. Então, quer dizer, e a questão dos brinquedos na praça, geralmente são produtos muito baratos, tá? Que a fiscalização faz a apreensão e logo esse pessoal repõe, né? E volta para a praça para poder vender. Mas é um assunto que até no ano passado gerou muita repercussão por causa das apreensões que a fiscalização fez na Praça Pedro Sanches, e a fiscalização continua ainda sendo realizada. Porém, eu costumo falar que infelizmente a nossa fiscalização é como gato e rato, né? Como o Fábio falou, não é só de ambulantes que a nossa fiscalização tem a obrigação de cuidar. Então a gente faz a apreensão e logo o ambulante ele repõe essa mercadoria e está vendendo de novo. Mas a fiscalização está sendo feita dentro da nossa possibilidade. Eu falo para vocês que eu tenho um corpo de fiscalização, eu tenho colegas de fiscalização muito guerreiros, que sempre está disponível, principalmente, Tiago, a metade do número de fiscais são mulheres. Então eu falo para vocês que eu tenho companheiras lá que de muita garra e que não se intimida em relação à nossa função de fiscalização, né? Porque por diversas vezes somos muito hostilizados, até a população não entende. Então eu aproveito a oportunidade para dizer à população, infelizmente a gente tem a noção também, às vezes a gente fica com pena, a gente fica com dó, mas quando a nossa fiscalização faz uma apreensão, é porque nós já avisamos, nós já solicitamos para sair, a apreensão não é feita de imediato, a fiscalização ela passa primeiro, conversa, explica a situação, pede para sair, mas chega um momento que não tem como ficar esperando a pessoa atender. Então, às vezes, tem que ser feita a apreensão da mercadoria. E quando a população vê o trabalho dos fiscais, apesar de ser antissocial, eu acho que é devido à nossa fiscalização que não existe bancas, barracas na rua Assis Figueiredo. Porque em quase todos os domingos a gente tira uma barraca montada na rua Assis Figueiredo. Nossa cidade ela é turística e tem um potencial muito grande para ambulantes. Então, se a fiscalização não atua, nas esquinas vai lotar de ambulantes. E eu falo, 90% dos ambulantes que aparecem são de fora, não é do município. E, infelizmente, se a prefeitura for autorizar todo mundo que pede licença para ambulante, em cada esquina vai ter 4 ou 5 ambulantes. Então, a administração tomou por bem, e já faz algumas administrações isso, a não emitir novas licenças para ambulantes. Tá certo. Agora, só um detalhe muito importante é o seguinte, a gente quando vê esse fato que o Tiago citou, da questão de ambulantes vendendo brinquedos, principalmente ali na Praça Pedro Sanches e outros locais também, mexer com coisas assim que
instiga, né, estimula a criança a ter, né, um brinquedinho luminoso, principalmente à noite, algo que faz um barulhinho, que tem uma cor diferente, a criança fica naquela excitação para poder comprar. Agora, cabe aos pais também tentar evitar isso daí, porque tem alguns detalhes muito importantes que eu, com a minha experiência com meus 2 filhos, já observei. Alguns desses brinquedos soltam peças muito pequenas e são facilmente ingeridas por uma criança em alguns segundos, né? Não precisa ser um pai descuidado para acontecer um acidente. Os pais zelosos também têm acidentes em relação a esse tipo de acontecimento, principalmente por causa exatamente da qualidade do brinquedo. E um outro detalhe é que também em alguns outros brinquedos vendidos são usadas tintas de péssima qualidade, altamente tóxicas. Elas soltam na mão das crianças, elas exalam um odor forte de química que, se ficar muito perto, é sujeito também a causar uma alergia, uma irritação na criança, e tudo isso deve ser levado em consideração. É para ser analisado. O que vai comprar? Como é que funciona? De que jeito que é? Solta algumas partes? Então, evitar esse tipo de... alimentar esse tipo de comércio irregular, né? Porque os produtos não passam por nenhum tipo de fiscalização antes da venda. Depois, na hora da venda irregular no centro da cidade, eles são submetidos à fiscalização para apreensão em casos também já após terem sido avisados. Saiam daqui, porque senão vocês vão ter o material apreendido. Eu também, quando trabalhei na prefeitura, já estive com o Flávio durante algumas vezes, né? Acompanhando o trabalho deles, e realmente é um trabalho difícil, porque o fiscal só existe quando o direito da pessoa é extrapolado. Aí o cara extrapolou o direito dele, está ali expondo, ocupando metade de uma calçada, muitas vezes dificultando a locomoção de uma pessoa que tem dificuldade, né, por essa calçada, e aí entra a fiscalização e muitas vezes hostilizada dessa forma que ele relatou. A gente vai ter que fazer um breve intervalo novamente e em instantes estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saí pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso, e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais, 25 anos, 36970950. Folia de preços baixos na Casa dos Pisos, um verdadeiro carnaval de ofertas, um depósito inteirinho cheio de produtos e descontos de até 50%. São portas e janelas em alumínios e metais, louças sanitárias, pisos, revestimentos, pias, gabinetes, espelhos e muito mais. Queima total de estoque Casa dos Pisos, tudo em até 12 vezes sem juros só até o carnaval. Avenida José Remígio Prézia 920. Casa dos Pisos há 25 anos construindo sonhos. IPVA 2015. O imposto pago se transforma em melhorias para diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Se você parcelou seu IPVA, não se esqueça de pagar a segunda parcela. Confira os valores e prazos no site, smartphone ou tablet e pague nos bancos credenciados, correspondentes bancários ou casas lotéricas. Aproveite e pague também a taxa de licenciamento. IPVA 2015. Imposto pago. Melhorias para todos. Minas Gerais. Governo de todos. A
Aproveite a mega liquida tudo da Seller. A loja inteira em oferta. Descontos de até 70% e tudo em 10 vezes sem juros. A liquidação mais esperada do ano. Você não pode perder. Mega liquida tudo da Seller. Descontos de até 70% e tudo em 10 vezes sem juros. Produtos para você e sua casa com até 70% de desconto. É só na Mega Liquida Tudo na Seller. Venha correndo aproveitar. Estamos de volta nesse terceiro bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas, entrevistando Flávio Ortega, chefe da fiscalização do Código de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. E nosso telefone continua liberado, se você quiser fazer uma pergunta, ligue rapidamente. Veio aqui uma dizendo, sem nenhuma identificação, dizendo que há anos estamos tentando fazer uma denúncia de um bar clandestino no Jardim Azaleia, na rua Solon de Oliveira. Que esse bar não tem alvará e funciona até de madrugada. Vamos lá, problema de bar, perturbação do sossego público, é um problema corriqueiro na nossa secretaria, Fábio. O que a fiscalização necessita? Inicialmente o alvará, ele é fiscalizado de imediato. Tá? Chegando a denúncia, a gente verifica a situação do alvará, da empresa, do estabelecimento. Em relação à perturbação do sossego público, geralmente essa perturbação do sossego público acontece à noite, de madrugada, e eu não tenho fiscalização 24 horas por dia. Tá? Então, o que a gente necessita daquele morador que está sendo incomodado? A perturbação do sossego público é um problema sério, que as pessoas acham que a perturbação do sossego público é apenas após as 10 da noite. Porém, a perturbação do sossego público ela pode acontecer a qualquer momento do dia. Meio-dia, na hora do almoço, se existe algum som excessivo, é uma perturbação do sossego público. Essa eu não sabia. Exatamente, a qualquer hora do dia. Só que após as 10 da noite é silêncio absoluto. Então a fiscalização tem uma dificuldade em provar essa perturbação do sossego público. Por quê? Porque essa fiscalização tem que ser comprovada pelo uso de decibelímetros. Isso que eu ia perguntar. Você já tem decibelímetros? A prefeitura possui o decibelímetro, porém não existe agente fiscal capacitado ao uso do decibelímetro. Para aferir o... Exatamente, não existe... O excesso de ruído. Exatamente. Não é dessa administração, já faz algumas administrações que eu solicito, enquanto chefe da fiscalização... Um curso? Um curso para poder dar a capacidade técnica para o fiscal aferir e usar esse decibelímetro. Até porque, desculpe interrompê-lo, existe sempre um recorrente tema na Câmara que é relacionado ao excesso de carros de som, exatamente, né? Perfeito. Vereadores recebem reclamações, fazem reclamações do excesso de volume dos carros de som. Já foram feitas algumas negociações, mas na realidade a gente vira e mexe, houve um aí extrapolando, né? Exato. Então, com a dificuldade dessa comprovação, a gente não tem como emitir o auto. Porque se a gente emitir o auto, a defesa é simples, derruba o auto de infração. Então, o que eu solicito? Quando houver a perturbação do sossego público de um estabelecimento desse, aguarda às 22 horas. Porque após as 22 horas é qualquer tipo de barulho. Então, quer dizer, aí o contribuinte tem que chamar a polícia militar e registrar um boletim de ocorrência. Com esse boletim de ocorrência, nós multamos imediatamente o dono do estabelecimento. Tá? Um problema corriqueiro também são as repúblicas. Problema sério no município em relação às repúblicas do município, que os jovens, próximos à faculdade, os jovens fazem as festas dentro dos seus apartamentos, das suas casas, e geralmente os vizinhos se sentem incomodados. Então, é somente realizar um boletim de ocorrência no momento do fato, aguarde após as 10 da noite, porque após as 10 da noite não existe uma defesa que consiga derrubar, porque após as 10 da noite é silêncio absoluto. Então, nós fazemos a autuação diretamente ao proprietário do imóvel. Flávio, mas eu me lembro que, não sei se isso funciona também ainda,
Mas antigamente também vocês acionavam o Departamento de Meio Ambiente para poder realizar essa medição de decibéis? Exatamente. Antigamente quem realizava essa medição eram os fiscais do Departamento de Meio Ambiente. Porém, nessa administração, a secretária da época julgou que apesar dos fiscais, lá todos são engenheiros, apesar dos fiscais terem o curso no setor, né, de faculdade deles, de engenharia, para executar, enquanto o fiscal não possui essa capacitação, entendeu? Então esse foi o entendimento da secretária de administração da época. Então ela não permitiu mais que os fiscais, que os agentes fiscais fizessem os seus laudos. Agora, Fábio, eu gostaria só de complementar, Flávio, e se me permite, nessa questão do barulho noturno, eu sugiro que mais de um vizinho ingresse, solicite o boletim de ocorrência, porque isso reforça a entrada de uma representação, de uma ação judicial contra aquele bar, contra aquele vizinho, contra aquela república, que além de ser multada, pode ser levada a pagar a indenização por danos morais, enfim. Então, que mais de um vizinho ingresse com a ação, porque um vizinho só reclamando fica mais complicado. Agora, Fábio, eu queria rapidamente, só que o Flávio falasse, que é uma questão até bem polêmica aqui em Poços, a questão das cadeiras, mesas nas calçadas, que há muito tempo vem sendo discutido, mas eu vou um pouco mais além, Flávio, porque alguns bares, eles têm alguns toldos, e eles fecham esses toldos, então o pedestre, Fábio, muitas vezes isola aquele local. Justamente, ele tem que passar pela rua para poder atravessar a calçada. E na chuva. E na chuva, justamente. Que o toldo ele é abaixado nas vezes que chove. Deixa eu só fazer um outro detalhe aqui em relação ao assunto anterior, para o Flávio responder e a gente também concluir o programa, que já está na hora. Em relação também à questão, isso é fundamental. É um problema que passa atualmente pela responsabilidade da Secretaria de Planejamento, que é a formulação, ou melhor, reformulação do plano diretor do município, principalmente no que é referente ao zoneamento da cidade e o que tipo de empresas podem se instalar em determinados bairros. Porque tem empresas que são ruidosas, que geram ruídos, serralherias, oficinas mecânicas, indústrias, muitas delas também têm essa questão ligada ao excesso de barulho, de ruído. E isso também está ligado, então, nessa função aí da secretaria, né? Agora, eu acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. Não, a questão de zoneamento, plano diretor, é ligado mais à Secretaria de Planejamento. Mas a fiscalização também é direto a eles? A fiscalização de zoneamento, sim. Tá? Mas a fiscalização enquanto ao barulho é nosso. Ah, então, pois é. Exatamente, em relação ao barulho é nosso. Porém, existe essa dificuldade, que eu já falei, de comprovar a perturbação efetiva do barulho, principalmente de empresas já com alvará, né? Exatamente, não é porque a empresa está com alvará, está estabelecida. Mas não é porque ela tem alvará que ela tem que perturbar o sossego público, ou ela pode perturbar o sossego público. Então, existem meios. Que ela faça um tratamento existem meios para cada caso, existe uma maneira legal para se advertir, para se notificar. Então, eu falo, eu estou à disposição na secretaria, quem tiver esse tipo de problema, qual o telefone de lá? Pode ir pessoalmente, se quiser, na secretaria. Eu estou lá, geralmente, do meio-dia às 6, atendendo ao público, e eu fico à disposição, não precisa marcar horário, nada disso, fico à disposição para orientar a pessoa qual o melhor meio para ela resolver o problema dela. A secretaria, ela atende através do telefone 3697-2070, e através desse telefone pode fazer qualquer tipo de reclamação. Mas boa pergunta do Rafael, voltando ao assunto de mesas e cadeiras e dos toldos também, muito boa pergunta. A lei de mesas e cadeiras foi alterada no ano de 2012, é a lei complementar número 140, e na qual essa lei foi amplamente discutida com diversos órgãos e entidades ligadas ao setor, só que houve, na entrada dessa administração, houve uma dificuldade na aplicação da lei, porque no entendimento da secretária de Planejamento da época, os pisos táteis não foram usados de acordo com a NBR 9050. Tá? Então, o piso tátil, por lei, ele não é para demarcar um espaço, ele é para sinalizar. E o entendimento dela foi positivo, e essa lei se tornou ainda mais difícil de ser fiscalizada em relação aos estabelecimentos comerciais no momento que houve o início de conversa para
possível padronização e troca do piso da área central do município. Então a nossa secretaria ficou numa situação complicada de ter que exigir do proprietário dos estabelecimentos uma reforma na sua calçada, com um piso que não é para se demarcar mesas e cadeiras, e a possibilidade de uma futura padronização das calçadas. Tá? Porém, esta semana tivemos uma conversa com o vereador Tiago, que foi o vereador que fez a proposição da lei, que fez a alteração. A conversa foi muito boa, Tiaguinho sempre muito receptivo à nossa fiscalização. Então nós conversamos, explicamos para ele a dificuldade, foi discutido alguns pontos. E ontem nós tivemos uma discussão com os técnicos da Secretaria de Planejamento e possivelmente após o Carnaval já vai surgir aí algumas novidades em relação à lei, uma possível alteração ou não da lei e à fiscalização desta lei. Agora, outro ponto, os toldos. Muita gente acha que todo mundo que desce o seu toldo está fora da lei. Não. Essa atividade dos toldos foi autorizada na troca dessa lei, na proposição dessa lei, foi autorizada a colocação desses toldos, inclusive aqueles toldos laterais, que são umas cortinas laterais que descem no passeio público. Desde que o estabelecimento deixe um espaço de 1,30 m para o trânsito público, por lei, o estabelecimento ele pode abaixar o seu toldo para proteger as mesas e cadeiras. Os clientes. Ok. Não vamos julgar valores disso, mas é preciso deixar espaço para que os pedestres utilizem a calçada, se protegendo da chuva, exatamente como os clientes dos bares. Eu quero agradecer ao Flávio, nosso tempo acabou. Na realidade, temos ainda alguns outros assuntos, não falamos dos terrenos. Eu anotei aqui para a gente fazer pergunta. Mas isso é um bom pretexto para você voltar em breve. Eu me coloco à disposição, Fábio, sempre estar aqui com vocês, até porque, enquanto fiscal do município, eu penso que o nosso código é de 1976. Nós nem falamos isso. Nosso código é de 1976. Precisa de uma revisão também. Urgentemente de uma revisão. Mas eu já alerto, esta revisão vai ter que ser feita e de uma sabedoria muito grande, tanto da situação quanto da oposição, porque são assuntos, o Código de Posturas, ele agrupa assuntos polêmicos, né? Então, quer dizer, vai ter que ser de uma sabedoria muito grande a votação e a discussão desse projeto na Câmara. Legal. Mas eu me coloco à disposição aí para, inclusive, alertar e ensinar a população dos direitos em relação ao Código de Posturas, que é uma área muito importante para o município. Esse tema é uma utilidade pública para ambos, né? Para vocês e para nós também. Então eu desejo uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades, em breve a gente chama de novo. Grato, tudo de bom para você. Agradeço, Fábio. Rafael, grato pela colaboração. Obrigado mais uma vez. Só amanhã, jogo da Caldense, a torcida toda convidada aí, vamos lotar o Ronaldão para incentivar a nossa veterana. Isso mesmo, e tomara que a Caldense pregue o muque de novo. Tiago, até amanhã. Vai ser 3-0 com o Tom Benz. Tá bom. Eu também me... Até amanhã. Tchau. Eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.